Vamos falar então sobre filtro secador. É um componente responsável por filtrar a umidade e outras partículas sólidas em um sistema de refrigeração, pois essa umidade pode prejudicar a eficiência do sistema. Mostraremos alguns exemplos de filtro dentre tantos, mas o importante é saber que, independente do modelo, a sua função é a mesma. Então, aqui nós temos alguns modelos de filtro e como ele trabalha, só que a função do filtro secador é uma só. É o que? Filtrar partes sólidas e reter umidade. A gente vai mostrar um modelo para vocês ali, que a gente cortou. Ele possui dentro dele, nos modelos mais modernos, os modelos mais antigos, eles funcionavam mais como um acumulador. Já nos modelos mais modernos, ele possui partículas dentro, que são as bolinhas de silícia. Essa silícia é responsável por quê? Para reter a umidade. A umidade é inimiga do sistema de ar-condicionado e ele retém essa umidade, além de filtrar partícula sólida, porque de acordo com o tempo de utilização, esse compressor ele pode tá gerando um desgaste, até mesmo por tempo de uso, e esse filtro será responsável por manter sempre limpo toda a linha do sistema de ar-condicionado. Com a ajuda da lupa, vocês vão ver uma lupinha aqui, ó, na apostila de vocês também. Temos os exemplos aqui dos filtros independentes, temos o modelo do refil. O refil, ele é um filtro que trabalha sempre no condensador. A gente tem um acesso onde a gente vai trocar esse refil aqui toda vez que a gente fizer uma manutenção do sistema de ar-condicionado. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo do filtro, ó, cortado, tá vendo? Vocês vão ver uma setinha aqui, ó. Uma setinha, vou aproximar bem aqui da câmera, vocês vão ver uma setinha aqui, onde ele indica que é a parte que vai entrar o fluido, entendeu? Onde está sendo comprimido pelo compressor, está sendo bombeado, ele vai passar por esse filtro, ó, vai lá no fundo do filtro e quando ele vai voltar já filtrado, ó. Então a gente colou as silícias aqui para vocês entenderem. Esse é um modelo de filtro e aqui a gente tem um outro modelo de filtro até utilizado que é o refil, ó. Ó, vocês vão ver que é um filtro que foi trocado um compressor da unidade e esse compressor estava com muito desgaste, ele absorveu toda componentes estranhos que estavam nesse sistema. Pode ver que a coloração, o filtro desse aqui, ele é totalmente branco, vocês vão ver nas aulas práticas aí, que a gente vai mostrar modelos novos a gente trocando. Condensador, ó. Falando sobre o condensador, lembrando que a gente está conhecendo todos os componentes do ar-condicionado. Tem a função de fazer o arrefecimento do fluido refrigerante, que sai aquecido do compressor, passando de seu estado gasoso para líquido num processo de condensação, onde há uma troca térmica entre o fluxo de ar que atravessa as aletas do condensador. Para funcionar esse sistema, por isso que o condensador sempre vai ficar na frente do veículo, junto ali com o radiador. É um componente também que precisa de uma atenção especial, precisa de limpeza. A gente sempre faz limpeza, a gente sempre dá uma atenção, porque ele é responsável por refrigerar esse fluido refrigerante, que sai comprimido do compressor. Lembrando, vocês viram nas aulas anteriores que a gente fala que alta pressão, alta temperatura, baixa pressão, baixa temperatura. Então ele tem que fazer um arrefecimento para quê? Para ele baixar a pressão e baixar a temperatura desse fluido refrigerante. O pressostato. Nós temos 3 modelos aqui, ó, de pressostato. Podemos brincar e dizer que esse é o cara. Realmente, esse é o cara que protege todo o sistema de ar-condicionado. Porque, pessoal, nunca jampei um pressostato. Nos veículos mais novos não permite, mas nos veículos mais antigos, que eram 2 vias, às vezes dava um problema, o reparador não tinha como substituir. Para funcionar o sistema de ar-condicionado, ele unia as 2 partes aqui, o sistema ia funcionar. Porém, esse sistema ele não vai ter um monitoramento de pressão. Se houver algo ali que não baixa a pressão, por exemplo, um eletroventilador parou de funcionar,
Esse compressor ele vai comprimindo até essa pressão chegar ao limite, podendo romper a mangueira, podendo romper a válvula de alívio lá do compressor. Então, ó, pois ali está, ele está como um sentinela, monitorando a pressão da linha de alta, mantendo ela estabilizada em 200 PSI, 14 bar. Quando a gente for estudar o manômetro, a gente vai falar sobre isso aqui. Com o sistema em funcionamento, a pressão passou, ele irá enviar um sinal para um relé. No caso desse transdutor aqui, os veículos mais novos já não é pressostado, a gente conhece como transdutor, porque ele trabalha na rede também. Ele envia sinal para um módulo. No caso desse, ele envia sinal para um relé, que vai acionar, você vê, ó, o primeiro estágio do eletroventilador já vai estar funcionando. Se ligou o ar-condicionado, já chega um sinal lá, já funciona o primeiro estágio. E depois ele vai acionar o segundo estágio, que passa por fora da resistência, dando máxima velocidade ao eletroventilador para poder baixar essa pressão. Estamos falando de sistema mais antigo. Ele tem a função também de não deixar o sistema entrar em funcionamento caso esteja com baixa pressão. Olha só, ele monitora tanto alta quanto baixa. Se o sistema estiver faltando pressão, esse ar-condicionado ele não vai funcionar. Na linha Ford é muito interessante, porque com o tempo vocês vão adquirir também essa capacidade de detectar um defeito. Quando o veículo linha Ford está com baixa pressão, que você aciona o compressor, você vê que o compressor arma e desarma, arma e desarma, arma e desarma. Então, isso é feito pelo pressostat. Entendeu? Então, a gente está passando a parte teórica, mas na parte prática a gente vai aprender, aprender a fazer teste, fazer medições com um tímetro nesse cara aí, para a gente poder detectar o defeito dele. É um transdutor de pressão, pessoal. Ó, já é o que eu falei, conhecido como pressostat. Esse aqui é o transdutor de pressão, que ele trabalha, ó, com sinais linear, PWM ou rede Limbus. Então já estamos falando de veículos modernos. Ó, sua função é transformar a leitura de pressão em sinal digital, tá vendo? Porque os veículos mais modernos já trabalham com uma rede mais sofisticada, entendeu? Então, ó, ele envia sinais para um módulo de controle do sistema, que pode ser um módulo de injeção, um módulo do ar-condicionado. Na maioria dos modelos de transdutores, ele vai encontrar uma tensão de 5 volts. Então, a gente já tem que ter cuidado aqui na medição, porque é um cara que trabalha no módulo. Então, muito cuidado, pessoal. Eu vou falar aqui também, vocês anotem isso daí. Nunca usar caneta de teste, essa caneta que injeta sinal direto em transdutores de pressão. Porque ele está ligado ao módulo, você pode até queimar o módulo e esse veículo deixar de funcionar. Então, ó, linear, sobe a pressão, irá ocorrer um aumento da tensão, tá vendo? Essa é a linha linear. Então, eu tenho quando eu subo a pressão, eu vou aumentando a tensão. Então, ele vai enviando, ó, PWM, sinal por largura de pulso. Quando ocorrer o aumento de pressão, o sinal irá se ajustar. Maior a pressão, menor será a largura de pulso. Então, ó, pulso PWM, pessoal, vou fazer no quadro para vocês entenderem aqui. Pulso PWM é assim, ó. Isso aqui é um pulso PWM, ó. Ele tá mandando informação, ó. Ele tá mandando informação. Então, quando vai subindo essa pressão, pessoal, ele vai, ó, cada vez mais diminuir essa escala aqui, ó. Ele vai mais cada vez mais, quem entende de osciloscópio aí sabe o que eu estou falando, e vai só assim, ó, cada vez mais, ó, diminuindo. Então vai entendendo o quê? Que eu preciso de máxima eficiência ali no eletroventilador, porque essa pressão está aumentando. Então isso aí é um pulso PWM. Rede Limbus, para entendermos de forma simples, esse sinal funciona como uma rede campo, porém com baixa velocidade. Ele fica conversando com o módulo, faz pergunta, obtém resposta e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade do sistema. Lembra que eu falei no início para vocês que é uma conversa? Então, a rede Limbus funciona assim, ó. Ele faz pergunta, obtém resposta do módulo e assim fica o tempo todo monitorando esse sistema.
Só é possível fazer medições de sinais com o uso de osciloscópio. Então, pessoal, ó, lembra que eu falei para vocês? Se está chegando lá 5 volts, eu consigo fazer com multímetro, entendeu? Se eu tiver um esquema elétrico, aqui eu já estou falando de modo já avançado de medição. Vou mostrar para vocês, a gente tem que ter um esquema elétrico, a gente tem que abrir o esquema elétrico, ver o sinal, ver a pinagem aqui, ó, que está chegando para a gente fazer a medição. Para uma fácil identificação, os condutores terão sempre 3 vias, com fios finos no chicote original do veículo. Então você vai identificar, se você que está começando aí, é aquilo que eu estou te falando, sempre usa um esquema elétrico. Ah, eu estou mexendo num determinado modelo. Aqui nós temos 2 modelos aqui, ó. Linha GM, usado na linha PSA também, Peugeot, e aqui a gente tem na linha Volkswagen. Então você abre um esquema elétrico, joga lá no esquema elétrico do sistema do ar-condicionado. Tem várias plataformas aí que oferecem isso. E você vai ver aqui a pinagem correspondente. Agora, para você saber se esse cara aqui está funcionando, se ele está enviando sinal, aí eu só vou saber fazer medição com os osciloscópios. O compressor, agora a gente chegou no coração do sistema, pessoal. Esse é o cara que ele é o tempo todo trabalha para poder dar máxima eficiência a esse sistema de ar-condicionado. Vamos entender o funcionamento desse componente tão importante quanto os demais. Então aqui a gente tem uma vista explodida no compressor. A gente vai mostrar para vocês ali também na prática como ele funciona. Sua função é mover e comprimir o fluido refrigerante para que haja aumento de pressão no sistema e ocorra a troca de temperatura nos momentos adequados. Depende de um todo, mas o funcionamento irregular desse componente irá comprometer todo o sistema. Ó, ele é o coração do sistema. Irá funcionar quando solicitado. Só a polícia estará em contato com a correia do veículo e será feito o acoplamento do conjunto de embreagem através da bobina que gera o campo magnético. Então, ó, o tempo todo, pessoal, em alguns veículos, tem veículos que já não possuem mais a bobina eletromagnética é feita pela válvula torre eletrônica. A gente vai estudar também sobre essa válvula. Então, olha aqui, ó. Então, eu tenho a vista explodida aqui, a mesma vista que está aqui no slide, está aí na apostila de vocês. É bom vocês acompanhar, porque nas aulas práticas a gente vai mostrar item a item aqui para vocês. Então, aqui, ó, a partir do momento que o tempo todo que o veículo está ligado, o rolamento aqui, ó, e a polia vai estar, a polia principal aqui, ela vai estar girando. Quando o condutor acionar o compressor do ar-condicionado, que vai chegar o sinal, vai gerar um campo magnético na bobina que está aqui dentro, que vai atracar, ó, atracar essa bobina, passando a rotação para o eixo do compressor e esse começa a comprimir, entendeu? Existem vários modelos de compressor e a gente vai estudar agora nas próximas páginas aí. Ó, conforme eu acabei de falar para vocês, a válvula torre, ó, ela pode ser uma válvula mecânica ou eletrônica. Tá vendo, pessoal? Mecânica, ela vai funcionar com o quê? Com a temperatura e a pressão. Ela vai fazer esse êmbolo dela, vai acionar, aumentando e diminuindo o fluxo. A eletrônica já é controlada pelo módulo. Ela recebe sinal, onde ela libera maior passagem de fluxo do fluido refrigerante ou diminui. Tem modelos que não utilizam sistema de acoplamento, giram internamente e funcionam somente quando a válvula eletrônica começa a atuar, como eu falei para vocês anteriormente. Tem compressores que vocês vão ver lá na frente, só vai ter a polia lá mesmo girando, o eixo direto dentro. Quando essa válvula receber o sinal, é que ele vai começar a comprimir ou não. Temos que ter uma boa interpretação desse componente, pois seu mau funcionamento pode nos levar a condenar o compressor. Faça uma inspeção visual, mas é um componente que não possui reparo. Não possui reparo, ela é blindada. Então, ela trabalha em conjunto com o compressor. Então, se eu tiver um defeito numa válvula eletrônica, eu vou botar um manômetro. Nas aulas práticas, vocês vão ver que o ponteiro ele não pode oscilar. Um compressor
em perfeito funcionamento, ele não pode ter oscilação do ponteiro, ele tem que funcionar a partir do momento que ele atracou o compressor tem que trabalhar ali entre 30 e 40 bar e não pode ter oscilação desses ponteiros. Os ponteiros têm que trabalhar sempre regular. Quando eu tenho uma oscilação, eu posso ter um defeito na válvula torre ou posso ter um defeito na válvula block também. Eu tenho que interpretar isso daí com teste. A válvula torre tem a função de balancear, controlar o fluxo do fluido refrigerante compressor. Se apresentar falhas, pode haver congelamento em alguns componentes do sistema, inclusive no evaporador. Por quê, pessoal? Ela aumenta e diminui o fluxo. Lembra que é uma conversa? Então eu tenho o termostato lá dentro. O termostato ele vai mandar um sinal para que se fecha o fluxo desse. No caso do compressor que é atracado por polia, quando ele receber o sinal, ele vai desarmar. Então ele vai ficar um tempo desarmado ali para ver um controle dessa temperatura. Depois ele vai atracar novamente e vai continuar funcionando. Já na válvula não, quando ela recebe o sinal, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o fluxo, vai diminuir a passagem do fluido refrigerante. Entendeu? Então vai haver uma compensação de temperatura dentro do carro. Então, quando eu tenho um mau funcionamento, o termostato lá dentro ele pode estar mandando sinal para o módulo vai mandar o sinal para a válvula não vai funcionar perfeitamente, havendo congelamento do sistema. Ela tem a função de, nos veículos mais modernos, ela já tem a função de controlar também o fluxo de passagem do fluido refrigerante. Tipos de compressor. Agora a gente vai falar sobre tipo de compressor. Alternativo pistão. Ó, vou mostrar para vocês aqui no modelo prático, em vista excludida, pessoal. Ó, esse aqui, ó, é um compressor que possui pistão. Ó. Vocês vão ver, ó, que dentro dele, a hora que a gente abrir aqui nas aulas práticas, ó, aqui está presente a válvula, ó, a válvula eletrônica, a válvula torre. Aqui está os pistões, ó. Esse compressor aqui é um modelo de compressor aplicado na linha Peugeot e Citroën, tá vendo? Então ele está o tempo todo girando aqui, ele está comprimindo. Então ele tem um mecanismo aqui dentro de funcionamento, as paletas que a gente vai mostrar para vocês na desmontagem, nome a nome, como que cada um funciona. Aqui está o vilão do sistema, que é o selo do compressor, tá vendo? Então, ó, esse aqui, ó, é um modelo de pistão. Tem o tipo Skol, Espirol, tipo paleta. Denominação alternativo é referente ao ciclo do pistão contido nos compressores. O compressor do tipo alternativo é composto de um eixo com um prato fixado com uma certa inclinação. Então, se vocês verem aqui, pessoal, ó, esse aqui é um prato, ó, com uma certa inclinação. Você vai ver, ó, que a hora que eu giro o compressor aqui, ele tem um movimento aqui, ó, dos pistões. E é um movimento muito rápido. Aqui tem uma paleta onde faz a separação da linha de alta e da linha de baixo. Então, por que não pode ter líquido? Na maioria das vezes, se eu pegar um compressor aqui com paleta quebrada, com marca aqui nesses pistões, eu tenho um defeito aí antes do compressor que está ocorrendo isso daí. Tá vendo? Ó, a placa de válvulas. A gente vai explicar item a item nas aulas práticas, vai ficar fácil para vocês entenderem. Deslocamento fixo. Quando acionado, o compressor trabalha na máxima capacidade de deslocamento volumétrico, pois o prato no qual são fixados os pistões tem uma inclinação fixa e com a diminuição da carga térmica haverá congelamento do evaporador. Para que isso não aconteça, o compressor é gerenciado por um termostato ou por um pressostato, podendo ainda ser com um sensor de temperatura através de um módulo ligando ou desligando a embreagem do compressor para que não congele o evaporador. Então, a função desse cara aqui, a gente explicando de maneira simples, a função desse cara é comprimir. A função desse cara é comprimir, mas antes dele vai ter uma série de componentes trabalhando para que ele obedeça. Aí eu devo trabalhar na minha máxima eficiência, eu devo trabalhar meio termo, eu devo não trabalhar. Então, ele vai estar recebendo o tempo todo ali a válvula ou o módulo
ou a bobina eletromagnética vai estar recebendo o tempo todo. Lembrando que o compressor também, que tem bobina eletromagnética, ele também possui válvula mecânica. Vocês viram o modelo lá que a gente mostrou. Ó, deslocamento variável. O compressor trabalha de maneira contínua de acordo com a necessidade do sistema, não precisando mais ficar ligando e desligando a embreagem. Mas esse tipo de compressor dispõe de um prato com inclinação variável que é controlado por uma válvula. O volume de compressão é controlado pela válvula, evitando assim o choque desliga e desliga, otimizando a estabilidade da temperatura do evaporador, mantendo mais estável e que, por sua vez, acaba reduzindo o consumo de combustível. A gente costuma dizer, pessoal, que aquele impacto na hora que liga, alguns estudiosos não dizem que consome mais combustível no ar, mas se a gente for fazer uma aula prática aí, eu vou mostrar para vocês no veículo. Linhas aerodinâmicas. O veículo ele foi pensado para poder cortar. Isso aí, ó, eu estou desmistificando agora um mito. Ele foi pensado para poder cortar a linha. Imagina um veículo reto, a 100 por hora. Reto. Ele ia estar fazendo muito mais força para estar cortando aquela barreira de vento, de ar, para poder atingir aquela velocidade. Já um veículo com linhas aerodinâmicas, ó, o vento está pegando, ele é todo arredondado e o vento ele tá passando, é como se fosse uma flecha. Agora você imagina esse veículo a 100 por hora com os 4 vidros abertos. Aquele vento ele vai embocar e ele vai fazer força para sair com a velocidade do ar de fora que está tendo muito mais força. Entendeu? Então, é mito falar que o ar-condicionado consome mais combustível. Válvula mecânica. Agora voltamos nas válvulas de novo. Ó, também chamada de válvula de controle ou apelido válvula torre, pela aparência de uma torre. Então, esses nomes, pessoal, fica gravado na mente da gente. Válvula bloco, válvula de expansão, como eu falei lá no início. Válvula torre, por causa da aparência da válvula. A eletrônica, ó, já expliquei para vocês lá. Para vocês aí, tá sempre acompanhando aí, ó. Modulação do deslocamento do compressor. A modulação, pessoal, aqui eu botei um exemplo. A modulação do deslocamento volumétrico depende da pressão interna do compressor, na qual a menor pressão interna significa maior deslocamento e maior refrigeração. E a maior pressão interna significa menor deslocamento e menor refrigeração. Ó. Então, são coisas que vocês vão gravar. Menor pressão interna, maior deslocamento e maior refrigeração. Por quê? É aquilo, ó, baixa temperatura. Baixa temperatura. Então, quando eu baixo a temperatura, o que vai acontecer aqui? Vai ver também, esse compressor ele não vai precisar trabalhar tanto, com tanta pressão, porque esse fluido refrigerante está passando ali pelo seu estado ali, ó, de transformação, e esse compressor está trabalhando de uma forma mais amena. A variação de pressão interna é gerenciada pela válvula, ó, através da leitura de pressão de sucção do compressor. Identifica se a temperatura no evaporador está alta ou baixa. Alta temperatura, como eu já falei para vocês, alta pressão, baixa temperatura, baixa pressão. Ó, com isso também protege o evaporador contra congelamento, sem a necessidade de desligar a embreagem do compressor. A diminuição e o aumento dos deslocamentos do compressor ocorre pela mudança de inclinação do prato giratório. Então, ó, o prato ele vai girar. Ele vai ficar mais inclinado. O que vai acontecer? Vai aumentar o curso desse pistão. Ele vai ficar menos inclinado. Vai diminuir o curso desse pistão. Tudo isso aqui a gente fala, mas a gente vai depois ficar maçante nas aulas práticas para vocês poderem entender. Aumenta o deslocamento compressor lá. Quando a temperatura do ar que passa pelo evaporador aumenta, maior a necessidade de refrigeração. Então ele vai aumentar a pressão de entrada do compressor, que a sucção também aumenta. O diafragma, ó, contrai-se e a válvula 1 fecha. Vocês vão ver na figura aí, ó, aqui tem a numeração, o que eu estou explicando para você.
Reduzindo o deslocamento compressor. Quando a temperatura do ar que passa pelo evaporador diminui, menor necessidade de refrigeração. A pressão na entrada do compressor, sucção, também diminui. Então vocês acompanhem na figura aí. E aqui eu estou só explicando, pessoal, de um deslocamento, a função interna, mas aí, quando a gente tiver na aula prática, vocês aproveitam, eu vou mostrar para vocês na apostila, vocês aproveitam para vocês também fazerem as anotações de vocês.